coração quase parou quando aquele pequeno detalhe surgiu no braço da criança. O ar ficou pesado, o passado gritou, e uma verdade impossível ameaçou destruir segredos enterrados há anos. Nada seria como antes depois daquele instante. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. A luz dourada do fim de tarde invadia a mansão Almeida, pintando os salões imponentes com um brilho que, para a maioria dos mortais, seria o epítome do luxo e da realização. Mas para Ricardo Almeida, aos seus 40 anos e dono de um império financeiro que se estendia por todo o país, de fazendas de gado no centro-oeste a arranha-céus na Faria Lima, aquele esplendor era apenas um lembrete silencioso da vasta solidão que preenchia cada canto de sua existência. A mansão, com seus mármores polidos, lustres de cristal e obras de arte caríssimas importadas de galerias europeias, parecia mais um museu particular, um mausoléu de sonhos do que um lar. Seus passos ecoavam nos corredores grandiosos, um som que, em vez de preencher o vazio, apenas o amplificava, transformando-o em um fantasma em sua própria casa, um espectro que se movia entre o luxo e a melancolia. Ricardo era um tubarão no mundo dos negócios, um verdadeiro cara de peso no cenário econômico brasileiro. Suas decisões eram rápidas, precisas, capazes de mover montanhas de dinheiro e influenciar mercados inteiros, da Bolsa de Valores paulistana aos grandes empreendimentos imobiliários na orla carioca. De manhã cedo, em seu escritório com vista panorâmica para a cidade que nunca dormia, ele era o arquiteto de seu destino e o mestre de um exército de funcionários dedicados. Mas quando o sol se punha e as luzes da metrópole começavam a piscar lá fora, acendendo a vida noturna e o ritmo de samba e bossa nova que pulsava nas ruas, o empresário implacável dava lugar a um homem melancólico, preso nas teias de um passado que ele não conseguia desatar. Era como se, ao fechar a porta de seu escritório, ele deixasse para trás não apenas o trabalho, mas também a persona de sucesso, revelando a ferida que carregava. A memória de um amor de juventude, um daqueles amores avassaladores que chegam sem avisar e partem sem explicação, era uma ferida aberta em seu peito, uma pontada constante que nenhuma reunião de diretoria, fechamento de contrato milionário ou viagem a destinos exóticos como Fernando de Noronha ou a Patagônia pudesse cicatrizar. Ele havia tentado de tudo para esquecer, para preencher o vazio que ela deixou. Mulheres lindas e inteligentes, festas glamurosas que duravam até o amanhecer, carros esportivos que valiam uma fortuna, coleções de arte que fariam inveja a qualquer curador. Nada funcionava. A imagem dela, difusa pelo tempo, mas ainda vívida em sua mente, era a sombra constante que o acompanhava, um lembrete cruel do que ele havia perdido. O nome dela, um segredo guardado a 7 chaves em seu coração, era um lamento silencioso que só ele podia ouvir. Uma canção triste que tocava repetidamente em sua alma. 5 longos anos haviam se passado desde que ele a vira pela última vez, ou talvez fosse mais tempo. A contagem dos anos se misturava à dor, tornando a linha do tempo um borrão. Ela simplesmente sumiu, como fumaça levada pela brisa de um fim de tarde, deixando para trás apenas a saudade, aquela palavra tão brasileira que expressa um sentimento profundo de falta, de um querer estar perto de algo ou alguém que não está mais, uma melancolia doce e amarga ao mesmo tempo. Para Ricardo, essa saudade era um peso diário, uma âncora que o impedia de seguir em frente de verdade, de se permitir amar novamente ou de encontrar a paz que tanto almejava. Ele era um homem de sucesso, sim, um verdadeiro rei em seu ramo, mas um sucesso que soava oco, sem a melodia de um coração feliz, sem o calor de um afeto genuíno para compartilhar. As noites eram as piores. Enquanto o mundo lá fora dormia ou se divertia em baladas e bares badalados, Ricardo se perdia em pensamentos, revivendo conversas, toques, risadas que pareciam vir de outra vida. Ele se perguntava o que teria acontecido, onde ela estaria agora, se ela também se lembrava dele com a mesma intensidade, com a mesma pontada de dor. Era uma tortura autoimposta, mas ele não conseguia evitar. Era a única conexão que ele ainda tinha com a parte mais pura e ingênua de si mesmo,
aquela que um dia acreditou no amor incondicional, antes que o cinismo do mundo dos negócios e a dor da perda o transformassem no homem frio, reservado e quase inacessível que era hoje. Ele se sentia como um personagem de novela das 9, preso em um drama sem fim, mas sem a esperança de um final feliz previsível. Seus dias eram uma coreografia ensaiada de compromissos. Café da manhã com acionistas importantes, teleconferências com escritórios em Brasília e no exterior, almoços de negócios em restaurantes estrelados, jantares formais com políticos influentes e investidores internacionais. Mas ao retornar à mansão Almeida, o silêncio era esmagador, um vazio que reverberava nas paredes e nos móveis caros. Não havia risadas infantis, nem o burburinho acolhedor de uma família, apenas o som da máquina de café expresso preparando sua bebida solitária e o ranger ocasional do assoalho de madeira, como se a própria casa suspirasse com ele, compartilhando sua melancolia. A piscina olímpica no jardim, as quadras de tênis, a academia particular com os equipamentos mais modernos, tudo ali era supérfluo. Objetos de luxo que não conseguiam preencher o buraco em seu peito. Ele daria tudo aquilo, cada centavo de sua fortuna, cada real que acumulou, por um único momento de verdadeira felicidade, por um vislumbre daquela pessoa que um dia iluminou seu mundo com a intensidade de um pôr do sol na praia, e depois se apagou sem deixar rastros. A solidão de Ricardo era tão palpável que quase assumia uma forma física, uma presença constante ao seu lado, como um mordomo invisível que o servia com doses diárias de melancolia e desespero silencioso. Ele tentava afogar a dor no trabalho, nas cifras e nos gráficos que preenchiam as telas de seus computadores de última geração, mas era como tentar apagar um incêndio com gasolina. Quanto mais ele se dedicava ao império que construiu com suor e inteligência, mais percebia que havia algo fundamental faltando, algo que o dinheiro não podia comprar, nem mesmo o real, com toda a sua força no mercado e sua capacidade de abrir portas. Era uma limitação cruel, um lembrete constante de que há coisas na vida que estão além do alcance de qualquer conta bancária, por mais recheada que ela seja. Mas em meio à suntuosa solidão que preenchia a mansão Almeida, uma presença silenciosa e quase etérea se movia com a precisão de um relógio, tecendo uma rotina invisível que sustentava a ordem daquele universo particular. Era Sofia Mendes, a faxineira que, nos últimos 5 anos, havia se tornado parte tão intrínseca da paisagem que muitos a percebiam mais como um elemento funcional do que como uma pessoa. Ela chegava pontualmente, antes mesmo que os primeiros raios de sol dourassem as janelas da mansão, e se dedicava ao seu trabalho com uma eficiência que beirava a perfeição. Seus passos eram leves, quase inaudíveis sobre os tapetes persas e os pisos de mármore polido, um contraste gritante com o som pesado dos passos do próprio Ricardo Almeida, quando ele se dignava a circular pela casa. Sofia tinha a habilidade de desaparecer, de se tornar um borrão discreto, um espectro que organizava, limpava e lustrava, sem jamais perturbar a paz ou a melancolia, que habitava aqueles vastos cômodos. Ela era a engrenagem silenciosa, que fazia a máquina da opulência funcionar. Uma peça essencial, mas quase sempre esquecida. Sua vida era um universo à parte, uma galáxia distante da opulência em que Ricardo Almeida estava imerso. Enquanto ele lidava com cifras milionárias, acordos globais e o peso de uma busca incessante, Sofia batalhava diariamente com a dura realidade de sustentar uma filha pequena sozinha. Cada centavo ganho na mansão Almeida era contado, planejado, esticado para cobrir as despesas básicas, o aluguel apertado de seu modesto apartamento na periferia, a alimentação de Clara e, claro, as fraldas e o leite que pareciam desaparecer numa velocidade assustadora. Ela tinha que se virar com o pouco que entrava, sempre dando um jeito, para que nada faltasse à sua pequena. A dignidade do seu trabalho era inegável, e Sofia a carregava com um orgulho silencioso, mesmo que a exaustão fosse uma companheira constante. Era um trabalho que exigia não apenas força física, mas uma resiliência mental para manter a vida pessoal estritamente separada do profissional, especialmente quando o profissional acontecia na casa de um homem que, sem saber,
estava ligado ao seu passado mais doloroso. O contraste entre sua labuta diária e o luxo desmedido ao seu redor era uma lembrança constante da injustiça silenciosa que tantas pessoas como ela enfrentavam no Brasil. O olhar de Sofia era um espelho de sua alma reservada. Havia uma profundidade ali, uma tristeza velada que poucos ou ninguém jamais ousariam sondar. Por trás da fachada de uma mulher trabalhadora e discreta, existia uma história complexa, um segredo que ela guardava a 7 chaves, temendo a cada dia que o véu da normalidade pudesse ser rasgado, revelando a verdade que a consumia. A cada canto que limpava, a cada superfície que polia, Sofia sentia o peso de sua própria existência em contraste com a de Ricardo. Ele, o magnata, o dono de um império, ela, a faxineira, a mãe solteira, a sobrevivente. A ironia da situação, de estar tão perto e ao mesmo tempo tão distante do homem, que um dia foi tudo para ela, era um fardo pesado que ela carregava em silêncio. Muitas vezes, ao passar por um dos espelhos venezianos da mansão, ela via seu próprio reflexo, uma mulher de 30 anos com a pele marcada pelo sol e o cansaço, mas com um brilho de determinação nos olhos, um brilho que Ricardo, imerso em sua própria dor, jamais notaria. Clara, sua pequena Clara, era o sol de sua vida, a razão de todo o seu esforço, de todo o seu sacrifício. E por isso a proteção da menina era sua prioridade absoluta. Sofia fazia de tudo para que Clara ficasse longe dos olhos curiosos, ou mesmo indiferentes de Ricardo. Quando trazia a filha consigo para o trabalho, em dias em que não conseguia quem a cuidasse, Clara ficava restrita a uma área específica da casa, geralmente a área de serviço, onde podia brincar com alguns brinquedos velhos que Sofia guardava, ou era levada ao pequeno parque próximo, onde Sofia podia supervisioná-la, enquanto fazia uma pausa para almoçar, um sanduíche simples e um suco de caixinha. A ideia de que Ricardo pudesse notar Clara, pudesse interagir com ela, enchia Sofia de um pavor irracional, mas profundamente enraizado. Era um medo de que a inocência da criança, ou algum detalhe mínimo, talvez um sorriso, um gesto, ou pior, uma marca de nascença, pudesse desvendar o segredo que ela havia se esforçado tanto para enterrar. Ela vivia com um pé atrás, sempre alerta, sempre pronta para desviar qualquer atenção indesejada de sua filha. A rotina de Sofia era metódica, quase ritualística. Um balé silencioso de vassouras e panos. Acordava antes do amanhecer, preparava o café da manhã simples para ela e Clara, arrumava a filha na creche ou com uma vizinha de confiança e partia para a mansão Almeida. Lá, cada cômodo tinha seu tempo, cada tarefa sua sequência. Começava pela cozinha, depois as salas de estar e jantar, os banheiros, os quartos vazios e, por último, o escritório de Ricardo. Era um ritmo que a ajudava a manter o controle sobre seu pequeno mundo, uma forma de organizar o caos interno que a acompanhava. Enquanto aspirava o pó dos móveis antigos, seus pensamentos voavam para Clara, para o futuro incerto, para os boletos que venceriam no fim do mês, para o passado que insistia em assombrá-la. Ela se perguntava se um dia a vida lhe daria uma trégua, se a paz que Ricardo Almeida parecia não valorizar seria um dia sua. Aquele luxo todo, para ela, era apenas um cenário, um pano de fundo para a sua própria batalha diária, uma realidade que a mantinha com os pés no chão. A coexistência desses dois mundos sob o mesmo teto era uma dança silenciosa de contrastes. Ricardo, em sua torre de marfim, absorvido em sua busca e sua melancolia, muitas vezes sequer percebendo a presença da mulher que limpava seus aposentos. Sofia, no andar de baixo ou nos corredores, tecendo a ordem e a limpeza, mas carregando um universo de sentimentos e medos. Ela o via ocasionalmente, um vislumbre fugaz do homem que ele havia se tornado, mais maduro, mais sério, mas ainda com aquele ar de quem carregava o mundo nas costas. Ele, por sua vez, provavelmente a via como uma sombra útil, uma peça do intrincado mecanismo que mantinha sua vida em funcionamento, talvez nem sabendo seu nome completo. Não havia conversas longas, apenas as instruções necessárias, dadas com a formalidade que a situação exigia.
A vida de Ricardo Almeida, embora repleta de luxo e conquistas materiais, era um eco constante de silêncio e rotina na vastidão da mansão Almeida. Seus dias seguiam um cronograma rigoroso, onde cada minuto era planejado, cada interação profissional e cada espaço da casa parecia respeitar a aura de sua seriedade. Os corredores, longos e imponentes, raramente eram perturbados por algo que não fosse o suave ruído dos passos da equipe de serviço ou o sussurro do vento que entrava pelas janelas altas. Era um ambiente que, para muitos, representaria o auge do conforto, mas para Ricardo era muitas vezes uma lembrança palpável de sua solidão autoimposta, uma fortaleza de mármore e vidro que o protegia do mundo, mas também o isolava. Em uma tarde de terça-feira, que prometia ser tão igual a tantas outras, algo inesperado quebrou a calmaria sepulcral. Ricardo estava imerso em relatórios financeiros em seu escritório no andar superior, a concentração tão densa que quase podia ser sentida no ar. De repente, um som sutil, quase inaudível, mas completamente dissonante com a paz reinante, alcançou seus ouvidos. Não era o barulho familiar da faxineira Sofia Mendes trabalhando em algum cômodo distante, nem o ranger de uma porta antiga. Era um som mais orgânico, um leve tum-tum seguido de um suave resmungo infantil, como se um brinquedo tivesse caído no chão de mármore e a criança que o segurava tivesse expressado uma leve insatisfação. Ricardo ergueu a cabeça dos papéis, franzindo a testa. O que diabos tinha sido aquilo? Ele viveu naquela mansão por anos, e a presença de crianças era algo absolutamente alheio ao seu cotidiano. Sua mente, sempre lógica e analítica, imediatamente tentou encontrar uma explicação. Algum funcionário havia trazido um parente? Improvável, dado o rigor de suas regras. O som se repetiu, desta vez mais claro. Um leve choro abafado, quase um murmúrio, vindo do corredor principal, próximo à escadaria que levava à área de serviço. Uma curiosidade incomum, quase uma irritação, começou a borbulhar dentro dele. Seu reino de silêncio fora violado. Impulsionado por uma mistura de estranhamento e uma pontada de algo que ele não conseguia identificar, Ricardo se levantou de sua cadeira de couro e caminhou até a porta do escritório. Abriu-a devagar e espiou para o corredor. À primeira vista, tudo parecia normal. As tapeçarias nas paredes, os vasos antigos, a luz que se filtrava das janelas. Mas então, seus olhos pousaram em um ponto no chão, perto de uma das pilastras ornamentadas. Ali, um pequeno boneco de pano, colorido e um pouco gasto, jazia deitado como se tivesse sido abandonado. E bem ao lado dele, sentada no chão frio, estava uma menina. Era Clara. Seus olhos azuis, grandes e expressivos, estavam fixos no boneco. Os cachos castanhos bagunçados emolduravam um rosto pequeno e pálido, e um bico adorável enfeitava seus lábios, enquanto ela tentava, sem muito sucesso, alcançar o brinquedo. Ela não chorava alto, apenas emitia pequenos sons de frustração como um filhotinho que não consegue o que quer. A imagem era tão inesperada, tão incongruente com a grandiosidade fria do corredor, que Ricardo ficou parado, boquiaberto por um instante. Ele nunca havia visto Clara de perto, apenas de relance, de longe, quando Sofia a levava para o pequeno parque próximo, nos horários em que ele não estava em casa. Agora ali estava ela, uma pequena mancha de vida e inocência no coração de seu mundo estéril. Um sorriso inocente, quase imperceptível, brotou nos lábios da menina quando ela finalmente conseguiu empurrar o boneco mais para perto. Seus olhos, que antes expressavam um leve descontentamento, agora brilhavam com uma pequena vitória. Ela olhou para cima e seus olhos encontraram os de Ricardo. Não havia medo neles, nem a timidez que muitas crianças exibiam na presença de adultos desconhecidos. Havia apenas pura curiosidade. Ela inclinou a cabeça, um gesto que parecia perguntar: "Quem é você?" E um leve sorriso, desarmante em sua simplicidade, abriu-se em seu rosto. Naquele instante, algo dentro de Ricardo se moveu. Era uma sensação estranha, morna e inesperada, que se infiltrava pelas fissuras de sua armadura emocional.
A frieza que ele cultivara por anos, a distância que mantinha de tudo e de todos, parecia vacilar diante daquele olhar. Clara, com sua presença pura e espontânea, era um contraste vibrante com o ambiente austero da mansão e a vida rigidamente controlada de Ricardo. Ele sentiu uma conexão inexplicável, uma curiosidade que ia muito além da simples surpresa de encontrar uma criança em sua casa. Não era apenas a quebra de um padrão. Era a quebra de uma barreira interna, uma pequena brecha por onde a inocência de uma criança penetrava as defesas de um homem solitário. Ele não soube o que fazer. Seus instintos de empresário, de negociador implacável, eram inúteis ali. O que ele diria a uma criança que o olhava com tanta franqueza? Ele estava prestes a se aproximar, talvez para devolver o boneco, quando Sofia, com o rosto corado e os cabelos um pouco desgrenhados, apareceu apressada no final do corredor. Ela parecia ter vindo da cozinha, talvez procurando pela filha. Seus olhos se arregalaram ao ver Clara sentada no chão e Ricardo parado na porta de seu escritório. Um pânico momentâneo cruzou seu rosto, uma mistura de surpresa e Ricardo percebeu um certo medo. "Clara, o que está fazendo aqui?" Sofia disse, sua voz um sussurro apressado enquanto ela se abaixava para pegar a filha. Ela lançou um olhar rápido para Ricardo, um pedido de desculpas silencioso em seus olhos. "Me desculpe, Sr. Almeida. Ela deve ter escapado enquanto eu estava limpando a cozinha. Não vai acontecer de novo." Ricardo apenas acenou com a cabeça, incapaz de formular uma resposta. A interação foi breve, mas impactante. Enquanto Sofia se afastava apressadamente com Clara nos braços, a menina acenou para Ricardo com a mãozinha, um gesto de despedida tão natural quanto seu sorriso. Ricardo ficou ali, observando-as desaparecerem, e o silêncio da mansão retornou. Mas agora ele parecia diferente. Não era mais um silêncio puro, mas um silêncio preenchido pelo eco de um choro infantil, de um boneco caindo, e principalmente de um olhar curioso. A sensação de estranhamento permaneceu, mas não era mais uma irritação. Era uma nova perspectiva sobre a vida que se desenrolava silenciosamente sob seu teto, uma vida que ele mal sabia existir. A imagem de Clara, com seus olhos grandes e seu sorriso desarmante, ficou gravada em sua mente, uma semente de uma emoção nova e desconhecida, uma curiosidade que ele não conseguiria ignorar. A imagem da pequena Clara, com seus olhos curiosos e sorriso fácil, teimava em flutuar na mente de Ricardo Almeida. Ele tentou, por dias, ignorar a sensação estranha que a presença da menina despertava, atribuindo-a ao cansaço ou à solidão que, por vezes, o assaltava na imensidão da mansão Almeida. No entanto, algo na vivacidade da criança, talvez a forma como ela observava o mundo com uma pureza desarmante, o impedia de simplesmente virar a página. A curiosidade, antes um sussurro, agora era um chamado insistente que ele não conseguia mais silenciar. Em uma tarde ensolarada, enquanto Ricardo descia as escadas para a sala de estar, a cena que se desenrolava no jardim o paralisou. Sofia Mendes, sua faxineira, estava agachada, organizando algumas ferramentas de jardinagem, enquanto Clara, vestindo um vestidinho florido, corria desajeitadamente pela grama, perseguindo uma borboleta imaginária. A risada aguda da menina preencheu o ambiente, e Ricardo sentiu um calor inesperado no peito. Ele observou de longe, escondido na penumbra do hall, a interação carinhosa entre mãe e filha. Sofia, geralmente tão contida e profissional, mostrava um lado de ternura que ele nunca havia presenciado. De repente, Clara tropeçou em uma raiz saliente e caiu, soltando um pequeno choramingo. Sofia correu para ampará-la, pegando a menina no colo e a consolando com carinho. Enquanto a ajeitava, a manga do vestido de Clara escorregou, revelando a parte interna do seu antebraço esquerdo. E ali estava, um pequeno detalhe, um desenho singular que fez o ar faltar nos pulmões de Ricardo. Era uma marca de nascença, não uma manchinha qualquer, mas um aglomerado de pigmentos que formavam um desenho inconfundível, quase como uma constelação minúscula. O coração de Ricardo disparou, batendo forte no peito como um tambor de escola de samba em dia de desfile. Seus olhos se arregalaram, fixos naquela marca,
enquanto uma onda de choque o atingia com a força de um tsunami. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés e o mundo ao seu redor pareceu congelar. Aquela marca, ele a conhecia. Conhecia cada detalhe, cada curva, cada ponto. Era idêntica. Idêntica à marca de nascença que adornava o mesmo lugar, no mesmo antebraço, de seu amor perdido de juventude. A mulher que ele havia procurado incessantemente por tanto tempo, que havia desaparecido sem deixar vestígios, levando consigo um pedaço de sua alma. Uma avalanche de memórias o atropelou, vívidas e dolorosas, como se o tempo não tivesse passado. Ele se viu de volta aos seus 20 anos, em um banco de parque, sob a sombra de uma árvore frondosa, com a mão dela na sua, os dedos entrelaçados. Lembrou-se do toque suave da pele dela, do cheiro de jasmim que a acompanhava, do riso que ecoava em seus ouvidos. Recordou-se da primeira vez que notou a marca, em um momento de intimidade e cumplicidade, e como ela havia explicado a origem peculiar, uma história de família que a tornava ainda mais especial. Ele podia sentir o calor da pele dela sob seus lábios, o segredo daquele sinal que só eles dois compartilhavam. Incredulidade, choque e uma pontada de esperança que ele havia enterrado tão profundamente que pensou que jamais a sentiria novamente. Tudo se misturou em um turbilhão de emoções. Era impossível. Não podia ser. A filha de Sofia Mendes, sua faxineira, a mulher que trabalhava em sua casa há 5 anos, aquela que ele mal notava além das tarefas do dia a dia, não poderia ter uma ligação tão profunda com seu passado. Era uma coincidência forte demais para ser ignorada, mas a ideia era tão absurda, tão fora de qualquer realidade que ele pudesse conceber, que sua mente se recusava a processar. Ele se esforçou para respirar, para encontrar alguma lógica, alguma explicação racional para o que seus olhos haviam acabado de testemunhar. Reviveu cenas do passado com uma clareza assustadora. Os encontros escondidos, os sussurros de amor, os planos para um futuro que nunca chegou. A marca não era apenas um detalhe físico, era um portal para o passado, um elo inegável, um grito silencioso que atravessava o tempo. Como ele pôde não ter percebido antes? Como Sofia, tão perto, tão presente, nunca o fez lembrar? A imagem da faxineira com sua postura reservada e olhar distante agora ganhava contornos misteriosos, perturbadores. A cabeça de Ricardo girava. O som da risada de Clara e a voz suave de Sofia pareciam distantes, abafados pelo zumbido em seus ouvidos. Aquele não era um simples sinal de nascença. Era uma assinatura, uma prova irrefutável de uma conexão que desafiava a lógica e o tempo. A mente de Ricardo, acostumada a lidar com números e estratégias de negócios, estava agora em frangalhos, incapaz de encaixar as peças desse quebra-cabeça improvável. A coincidência era um soco no estômago, um balde de água fria em sua vida organizada e previsível. Ele não conseguia mais desviar o olhar da menina, que agora brincava novamente, alheia ao terremoto que acabara de provocar na vida do magnata. A partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. A vida de Ricardo Almeida, antes marcada pela solidão e pela busca silenciosa, acabava de ser virada de cabeça para baixo. A dúvida se transformou em uma obsessão avassaladora. Ele precisava de respostas. Precisava desvendar aquele mistério que, de repente, se tornara o mais importante de sua existência. A verdade, ele sabia, estava ali, pairando sobre a mansão Almeida, e ele não descansaria até desenterrá-la, por mais dolorosa ou inacreditável que pudesse ser. A revelação iminente pulsava em suas veias, transformando cada pensamento de Ricardo Almeida em uma busca febril, quase insana. Desde o momento em que a marca de nascença de Clara, idêntica à de seu amor perdido, se gravou em sua mente, a vida de Ricardo deixou de ser a mesma. O empresário, antes focado exclusivamente em seus impérios e na rotina solitária ditada pelo trabalho, agora via seu mundo virado de ponta cabeça por uma obsessão silenciosa, que consumia cada fibra de seu ser. Ele mal dormia, e quando o fazia, seus sonhos eram povoados por flashes do passado, rostos jovens, risadas distantes e, invariavelmente,
A pequena marca avermelhada na pele de uma criança. A mansão, antes um refúgio de sua solidão, transformou-se em um labirinto de memórias e um palco para sua investigação secreta. Ricardo começou a revirar o sótão, um lugar que não visitava há anos em busca de qualquer vestígio de seu passado, com a mulher que amou. Caixas empoeiradas, que guardavam os resquícios de uma vida que ele pensou ter deixado para trás, foram abertas com uma urgência quase desesperada. Álbuns de fotos amarelados, diários esquecidos com caligrafias adolescentes, cartas de amor amassadas e até mesmo pequenos objetos que pareciam insignificantes na época, agora eram tesouros inestimáveis. Cada item era manuseado com reverência, como se pudesse conter a chave para desvendar o mistério que o atormentava. Ele passava horas em seu escritório ou no próprio sótão, sob a luz fraca de uma lâmpada antiga, examinando cada detalhe. As fotos eram o seu maior foco. Ele procurava por imagens dela, de si mesmo ao lado dela, de qualquer coisa que pudesse reacender a memória de uma marca de nascença que, para ele, agora parecia ser o elo mais forte com a verdade. Comparava mentalmente a pequena mancha na pele de Clara com as imagens e as lembranças vívidas, quase palpáveis de seu amor perdido. Era como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça encontrada parecia se encaixar, mas a imagem completa ainda estava embaçada, envolta em uma névoa de dúvidas e esperanças. A semelhança era assustadora, inegável, mas a mente lógica de Ricardo, a mesma que o havia levado ao sucesso nos negócios, exigia provas concretas, irrefutáveis. Sua atenção, antes indiferente à presença discreta de Sofia Mendes na mansão, agora se voltava completamente para ela. A faxineira, que há 5 anos entrava e saía de sua casa com a mesma discrição, agora era o centro de seu universo particular. Ricardo passou a observá-la de perto, com uma intensidade que ele mesmo não sabia que possuía. Cada movimento dela, cada gesto, cada palavra proferida em seu sotaque suave, era analisado com uma nova lente. Ele buscava semelhanças, traços que ele nunca havia notado, ou que talvez tivesse ignorado em sua cegueira e dor passadas. Os olhos de Sofia, o formato de seu sorriso, a maneira como ela arrumava os cabelos, tudo era escrutinado em busca de um eco, um resquício da mulher que ele havia perdido. Era um jogo perigoso, um balé de olhares disfarçados e movimentos calculados que ele executava com a precisão de um cirurgião. Ricardo tentava encontrar oportunidades, quase que as criava, para estar perto de Clara, não de forma óbvia, para não levantar suspeitas em Sofia, mas com pretextos sutis. Oferecia-se para ajudar com um brinquedo, ou para buscar algo para a menina, sempre com a intenção de ter um vislumbre da marca. Ele observava a interação de Sofia com a filha, o carinho, a proteção. Havia algo na forma como Sofia olhava para Clara que ressoava com uma memória antiga de Ricardo, uma ternura que ele reconhecia, mas que não conseguia ainda situar. A cada vez que via a pequena Clara, a convicção se fortalecia, mas também o medo de estar construindo castelos de areia. A mansão Almeida, um lugar que antes representava o ápice de sua conquista material, agora era um cenário de investigação secreta, palco de um drama pessoal intenso. Ricardo movia-se pelos cômodos com uma nova percepção, cada canto parecendo guardar um segredo, cada sombra abrigando uma possibilidade. Ele sentia uma mistura avassaladora de esperança e medo. A esperança de reencontrar um amor que ele pensou estar perdido para sempre, de preencher o vazio que o acompanhava há tantos anos, de ter uma família. E, ao mesmo tempo, o medo angustiante de estar errado, de ter interpretado mal os sinais, ou, pior ainda, de descobrir uma verdade dolorosa que pudesse desmoronar o pouco de paz que havia construído. A busca era tanto externa quanto interna. Externamente, ele vasculhava o passado físico, os objetos, as fotos. Internamente, ele revivia cada momento da juventude, cada conversa, cada toque, tentando encaixar as peças, tentando entender como sua vida havia tomado aquele rumo e como Sofia se encaixava nele. Era um tormento que o impulsionava a ir mais fundo, a não desistir, a cada vez mais se convencer de que havia uma conexão inegável entre Sofia, Clara
e seu passado. A imagem da marca de nascença de Clara era como um farol, guiando-o por um mar de incertezas. Ele sentia que estava no limiar de uma descoberta que mudaria sua vida para sempre, para o bem ou para o mal. A intensidade de sua observação e a mudança em seu comportamento não passavam despercebidas. Sofia, acostumada com a discrição quase invisível de seu papel, começou a sentir os olhos de Ricardo sobre ela, uma presença constante, um olhar que antes era ausente e agora se tornava pesado e carregado de uma curiosidade que a deixava inquieta. Ela notava a maneira como ele a seguia com os olhos, os pretextos inventados para se aproximar de Clara, a forma como ele parecia absorver cada detalhe de seu dia a dia na mansão. Um alarme silencioso começou a soar em sua mente, um pressentimento de que o segredo que ela guardava com tanto zelo estava em risco, prestes a ser desvendado. Ainda que o alarme soasse apenas em sua mente, Sofia não precisava de palavras para entender a mudança abrupta no ar da mansão Almeida. Não era uma alteração física, mas uma corrente invisível de energia que parecia envolvê-los. Os olhos de Ricardo, antes distantes e focados em seus próprios pensamentos de empresário milionário, agora a perseguiam, carregados de uma curiosidade que a incomodava profundamente. Ele a observava enquanto ela limpava, quando pegava Clara para passear no jardim, até mesmo quando preparava um simples cafezinho na cozinha. Não era o olhar de um patrão, mas de alguém que procurava por algo, que montava um quebra-cabeça cujas peças Sofia sabia que estavam em suas mãos. Sua presença na mansão, que antes era uma rotina quase robótica, sem grandes interações além do essencial, tornou-se mais constante. Ricardo parecia procurar desculpas para estar perto de Clara. Um brinquedo novo que achou por acaso, uma pergunta sobre a alimentação da menina, um simples "como ela está", que se arrastava para minutos de observação silenciosa, quase hipnótica. O instinto materno de Sofia, sempre vigilante, acendeu-se como um farol em meio à névoa, transformando-se em um escudo protetor intransponível. Cada gesto de Ricardo, por mais inocente que parecesse, era interpretado por ela como uma ameaça iminente ao mundo que construíra para Clara. O medo, antes um sussurro distante, agora a consumia como um incêndio lento, mas devastador. Ela temia que a verdade sobre sua identidade e, principalmente, sobre a paternidade de Clara viesse à tona. A vida que ela havia erguido com tanto esforço e sacrifício, tijolo por tijolo, ameaçava desmoronar diante de seus olhos. As lembranças da juventude, do amor avassalador com Ricardo, da partida abrupta e dolorosa, voltavam à tona com uma intensidade que a sufocava. Ela sabia que tinha um segredo grande demais para ser guardado para sempre, mas o terror da revelação a paralisava. Sofia começou a proteger Clara de qualquer intromissão, mantendo a menina mais afastada de Ricardo. Pequenas barreiras sutis, quase imperceptíveis para um observador menos atento, surgiram entre eles. Se Ricardo se aproximava de Clara no salão, Sofia encontrava uma desculpa para levá-la para o quarto. Se ele tentava brincar com a menina no jardim, Sofia anunciava que era a hora da soneca ou do lanche. Ela se tornou mais cautelosa, mais reservada, evitando qualquer conversa que pudesse levar a perguntas indesejadas sobre seu passado, sobre a ausência de um pai para Clara, sobre qualquer coisa que pudesse desvendar o véu de mistério que a envolvia. A tensão entre os dois aumentava a cada dia, palpável no ar, embora não houvesse um confronto direto, apenas olhares trocados e silêncios carregados de significado. Uma tarde, enquanto Sofia arrumava a sala de estar, Ricardo a chamou ao escritório. O coração dela disparou, batendo forte no peito como um tambor de escola de samba. Ele estava sentado à sua mesa gigantesca, a face séria, os olhos fixos em algo que segurava nas mãos. Ao se aproximar, Sofia percebeu que era uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. Nela, um jovem Ricardo sorria, abraçando uma garota de cabelos escuros e olhos brilhantes. Era ela, uma versão mais jovem, mais despreocupada de Sofia Mendes. "Sofia", ele começou a voz baixa, mas firme, "precisamos conversar. Sobre o passado, sobre nós e sobre Clara."
As palavras dele atingiram Sofia como um raio. O ar pareceu rarear em seus pulmões. Era o momento que ela tanto temia. O abismo que parecia se abrir sob seus pés. Ela sentiu as pernas fraquejar, mas se forçou a permanecer de pé, seu instinto de proteção por Clara mais forte do que qualquer medo pessoal. Eu não sei do que você está falando, Sr. Almeida. Ela tentou, a voz embargada, um fio fino de mentira que ela sabia que não se sustentaria. Ricardo pousou a foto sobre a mesa e ao lado dela uma lupa. Você se lembra disso, Sofia? Daquela viagem de fim de semana para o litoral, antes de você sumir. Ele apontou para a foto e então para um detalhe minúsculo no pulso da jovem Sofia. Um pequeno sinal de nascença em forma de estrela. Eu nunca esqueci. E eu vi o mesmo sinal no pulso de Clara. O mundo de Sofia girou. Era inútil negar. Ele sabia. Ele tinha as provas. Lágrimas brotaram em seus olhos quentes e incontroláveis, escorrendo por seu rosto. O castelo de segredos que ela havia construído com tanta dedicação se desfez em pedaços. Por que, Sofia? Por que você foi embora? Por que nunca me procurou? Por que escondeu nossa filha de mim por 2 anos? A voz de Ricardo estava tingida de dor, de mágoa, mas também de uma esperança recém-descoberta que o fazia tremer. Sofia desabou em uma cadeira, as mãos cobrindo o rosto em desespero. Eu tive medo, Ricardo. Medo de não ser boa o suficiente para você, para seu mundo. Eu era só uma garota pobre e você, um jovem herdeiro. Sua família nunca me aceitaria. Eu ouvi conversas, vi olhares. E então eu descobri que estava grávida. Eu achei que seria um fardo, que estragaria sua vida, seus planos. Eu não queria ser um problema. Pensei que seria melhor desaparecer, construir minha própria vida, longe de tudo. Ela ergueu o olhar, os olhos vermelhos e inchados, cheios de uma dor antiga. Eu sabia que seria difícil, mas eu faria qualquer coisa por Clara. Ela é tudo para mim. Eu a protegi com minha vida, com cada fibra do meu ser. Quando consegui o emprego aqui, nunca imaginei que seria sua casa. Foi um choque, mas eu precisava do trabalho. E eu me forcei a manter a distância, a ser invisível. Ricardo se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos frias. Invisível. Sofia, você nunca foi invisível para mim. Eu te procurei por anos. Contratei detetives, vasculhei cada canto, mas nunca encontrei nada. Você simplesmente sumiu. E agora você estava aqui, bem debaixo do meu nariz, todos esses anos. E com a nossa filha. As últimas palavras saíram como um sussurro, carregadas de uma emoção profunda. Nossa filha. Sofia repetiu, a verdade soando doce e amarga ao mesmo tempo. Era a primeira vez que ela ouvia alguém dizer isso. Sim, nossa filha, Sofia. Clara é minha filha. Minha. E sua. Ricardo a puxou para um abraço apertado. Um abraço que misturava anos de saudade, dor, arrependimento e uma avassaladora alegria. Sofia se permitiu chorar nos braços dele, um choro de alívio, de libertação, de todas as emoções que ela havia reprimido por tanto tempo. Naquele abraço, o passado e o presente se colidiram. As dores e os medos foram lavados pelas lágrimas. Ricardo a afastou um pouco, segurando seu rosto entre as mãos. Eu não ligo para o que minha família pensava ou deixou de pensar. Eu sempre te amei, Sofia. E agora eu tenho você e Clara. É tudo o que importa. Sofia olhou para ele, vendo nos seus olhos a mesma paixão, a mesma ternura que a havia conquistado anos atrás. A semente do amor que parecia morta brotava novamente, mais forte e resiliente. Eu sinto muito, Ricardo, ela disse, a voz ainda embargada. Não sinta, Sofia, o importante é que nos encontramos, que Clara tem um pai e eu tenho a família que sempre sonhei, mesmo sem saber que estava procurando por ela bem aqui. Naquela noite, Ricardo e Sofia tiveram a conversa mais longa e honesta de suas vidas. Eles reviveram o passado, esclareceram os mal-entendidos, perdoaram as mágoas e começaram a planejar o futuro. Ricardo não queria perder mais um segundo. Ele queria ser o pai que Clara merecia e o companheiro que Sofia sempre teve ao seu lado. Dias depois, a mansão Almeida ganhou uma nova vida.
Clara, antes protegida por barreiras invisíveis, agora corria livremente pelos cômodos, rindo e chamando papai para Ricardo, que a mimava sem limites. Sofia, antes a faxineira reservada, agora era a senhora da casa, a mulher amada de Ricardo e a mãe orgulhosa de Clara. Ela finalmente se sentia completa, segura e livre do peso de seu segredo. O destino, ou talvez o amor, havia dado uma segunda chance a eles, unindo-os através de uma pequena marca de nascença e de um laço inquebrável. A história de Ricardo, Sofia e Clara é um lembrete poderoso de que o amor verdadeiro pode resistir ao tempo, à distância e aos segredos mais profundos. Às vezes, aquilo que mais procuramos está bem na nossa frente, esperando apenas que tenhamos a coragem de enxergar. É uma prova de que a vida sempre pode nos surpreender com um novo começo, mesmo quando pensamos que tudo está perdido. E você, o que achou dessa reviravolta do destino? Deixe seu comentário, curta o vídeo para que mais histórias como essa cheguem até você e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas emocionantes narrativas.